Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de história e o tema de hoje é Crise de 1929. Quando a gente observa o mundo, a partir da década de 20 do século 20, a gente vai perceber que existem ali várias questões muito conturbadas. Primeiro, porque os países que vivenciaram diretamente a Primeira Guerra Mundial, como por exemplo os países europeus, eles vão viver um caos econômico. Portanto, eu vou observar ali a necessidade de recuperação do pós-Primeira Guerra Mundial. Enquanto os Estados Unidos estava ali criando uma forma de desenvolver a sua economia que gerava ali uma alta produtividade. Eu vou observar que o comportamento das pessoas vai ser totalmente alterado nesse processo de composição da década de 20. As mulheres vão começar a buscar direitos, vão começar a vestir roupas que vão mostrar mais do que era mostrado antigamente, elas vão cortar os cabelos mais curtos, elas vão começar a buscar os seus direitos políticos. E isso vai gerar ali questionamentos sociais importantes. Outros fatores que a gente precisa sinalizar é que, ao mesmo tempo, os países que sofreram com a Primeira Guerra Mundial, eles não observaram a composição do mesmo jeito, ou seja, as consequências elas não foram vistas da mesma maneira pelos países envolvidos no contexto. Primeiro porque a Europa ela estava sofrendo ali um impacto muito significativo por conta das destruições. Então isso já evidenciava uma decadência nos países europeus, porque eles precisavam se recuperar dessa Primeira Guerra Mundial. Então existia ali dificuldades econômicas, diferenças populacionais, porque muita gente morreu. Então era uma consequência drástica nesse processo. Outro fator importante, que ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo, eu estou no auge da segunda revolução industrial e os Estados Unidos estavam crescendo de uma maneira muito significativa. Ou seja, os Estados Unidos, ao mesmo tempo, pelo simples fato de não estar no território onde a guerra aconteceu, isso fez com que eles começassem a crescer de uma maneira muito considerável. As economias de alguns países, como eu posso citar o Canadá e os Estados Unidos, começam a ser estimuladas justamente por conta desse processo. E isso vai contribuir para uma mudança importante, porque é uma demanda maior por gêneros agrícolas e também por matérias-primas nos países europeus. Isso vai fazer com que a Europa comece a consumir determinados produtos que eram feitos nos Estados Unidos. Isso vai contribuir muito para que o American Way of Life, ou seja, o modo de vida americano, também seja passado adiante. Ou seja, a forma como os Estados Unidos produziam e como eles começavam a construir essa ideia vão contribuir muito com uma mudança. Até porque os Estados Unidos, eles foram muito beneficiados porque entre 1914 e 1920 era o país que mais produzia os armamentos, que eram os equipamentos bélicos, inclusive que foram utilizados na Primeira Guerra Mundial, remédios, alimentos, bens de consumo de capitais, ou seja, os países europeus, para se recuperar da Primeira Guerra e também para vivenciar a Primeira, porque os Estados Unidos entraram só no final da Primeira Guerra, necessitaram de manter uma relação econômica com esse país. Já no final da década de 20, os Estados Unidos estavam nesse auge, essa euforia econômica. A agricultura estava mecanizada, isso fazia com que ocorresse uma produção maior de alimentos, as indústrias funcionavam a todo vapor. Isso vai estimular os Estados Unidos a investir na chamada Bolsa de Valores de Nova York. Isso porque é uma dinâmica do capitalismo naquela época. Eu preciso lembrar que essa dinâmica de investimento em bolsas de valores começa lá no século XIX e se consolida a partir do século XX. A expectativa de ganhar dinheiro fácil vai contribuir muito para que muitas pessoas construam toda a sua base econômica a partir dos mercados de ações. As ações são documentos que representam a propriedade e parte do capital de uma empresa. Então, por exemplo, investir em ações
é você investir numa empresa. Então, a quantidade de ações que você possui está relacionada à quantidade, à parcela que você possui dentro de uma empresa. As pessoas acreditavam que prosperidade, essa prosperidade que existia nesse período, não iria acabar. Só que a dinâmica vai começar a trazer consequências por conta da superprodução. A superprodução que vem no final da década de 20 vai gerar um impacto social considerável. Alguns fatores que vão contribuir para essa superprodução está relacionado à postura dos Estados Unidos perante a Europa. Os Estados Unidos não quis fazer parte da Liga das Nações. Portanto, isso também trazia benefícios para os Estados Unidos, ao mesmo tempo que trazia consequências por eles não fazerem parte desse processo. Segundo o Tratado de Versalhes, que foi assinado no final da Grande Guerra, da Primeira Grande Guerra, foi também uma consequência importante para a Alemanha. A Alemanha pagava grandes indenizações para os países vencedores, por consequência desse processo de Primeira Guerra Mundial. E o que vai motivar a crise de 29? Por que a gente falou da Alemanha? Porque eu preciso relacionar de uma maneira muito significativa que o processo de construção do nazismo está totalmente relacionado com a crise de 29. A consequência do nazismo é o crash de 1929. E esse crash ele vai acontecer porque os investidores estadunidenses eles centralizavam seus investimentos em negócios internos. Isso vai afetar os países europeus que vão passar a ter uma dificuldade imensa de obter empréstimos, de exportar mercadorias, inclusive para os Estados Unidos. Isso vai provocar um atraso na dívida que os países europeus tinham com relação aos países com o país Estados Unidos, né, com os estadunidenses. Isso vai trazer ali uma queda nas exportações dos produtos estadunidenses. Com essas indústrias que vão começar a ali entrar numa crise, vai existir essa superprodução. Por quê? Porque eles continuavam produzindo mesmo com todo esse cenário arquitetado. Resultado, produziam demais e tinham subconsumo. Isso é a crise da superprodução. Essa é a crise da superprodução. Porque você produz demais e, ao mesmo tempo, você tem o subconsumo. Você não tem mercado consumidor. O resultado é a quebra da Bolsa de Nova York. A gente pode observar mais ou menos nesse slide como funcionava a dinâmica, né? O que acontece? As indústrias, elas continuaram produzindo mesmo em meio a esse caos econômico, ou seja, mesmo os países europeus não tendo condições de pagar as suas dívidas e não tendo condições de consumir, essas indústrias, elas continuaram produzindo. E essa produção, que a gente chama de superprodução, ela vai ficar abarrotada. Eu preciso lembrar que, nesse momento, a dinâmica de produtividade está relacionada ao Fordismo. Não sei se vocês se recordam, mas existia aquela esteira mecânica, né? E cada funcionário da fábrica, cada funcionário tinha uma função dentro da produção. O objetivo era produzir mais e estocar essa produção. Então, você vai ter uma superprodução e, ao mesmo tempo, com a crise lá na Europa, você tem o subconsumo. Ou seja, as pessoas não mais estariam consumindo ali o que foi produzido. Resultado, se você tem menos consumo, os preços tendem a baixar. Ao mesmo tempo, isso vai quebrar o lucro dos donos dessas empresas, que, por conta disso, vão impactar nas ações. E as ações em baixa ocorrem as falências. E se tem falência, eu tenho uma diminuição de crédito. E esses créditos não mais poderiam existir para sustentar as atividades industriais e comerciais. O resultado disso é desemprego, quebra nos rendimentos. Ou seja, o crash de 1929, como visualizamos anteriormente, é justamente o fato de que as empresas não mais estavam tendo a mesma lucratividade e, por consequência, a Bolsa de Nova York acaba entrando numa crise considerável.
A grande questão é que isso evidencia a crise do sistema liberal, o liberalismo econômico, onde não existe aí a interferência do Estado na economia. Por isso, vem aí uma nova solução para tentar resolver o problema da crise de 29 com o presidente Franklin Delano Roosevelt. Ele vai buscar uma política econômica que amenizasse essa crise de 29. Isso vai contribuir para que muitos países criassem ali formas de ação onde existisse uma intervenção do Estado na economia para quê? Para gerar empregos, para recuperar a credibilidade financeira, inclusive para promover o estado de bem-estar à população. A gente pode relacionar a tudo isso que nós estamos vivendo hoje em dia. A gente está vivendo o fato de que o Covid-19 está atingindo também a economia. Isso é fato. E os Estados Unidos hoje, que é um país que vivenciou grandes crises, como a de 1929 e a de 2008, está injetando milhões de dólares, bilhões, na economia. Isso é reflexo desse estado de bem-estar social. E o Franklin Delano Roosevelt cria o chamado New Deal, que quer dizer o novo acordo. O New Deal, ele foi um programa de recuperação econômica que vai ali ter o objetivo de criar formas para sair da crise. Na verdade, não foi o Roosevelt que cria, idealiza, essa proposta. Foi o inglês John Keynes. Por isso que essa política também vai ser conhecida como keynesianismo. O objetivo dessa dinâmica era fazer com que o Estado interferisse de uma maneira para minimizar os impactos da crise. Eu preciso lembrar que as empresas foram à falência. Isso é uma consequência extremamente importante que a gente pode definir nesse processo. Os investimentos dos estados, do país, no caso aqui do Estado, em obras públicas, quando eu disse nos estados, porque muitos países vão adotar medidas de estado de bem-estar social. O país, o Estado, vai fornecer ali investimento em obras públicas, por quê? Porque isso vai gerar emprego. Então, gerando emprego, isso vai promover ali o aumento do rendimento da família. A gente vive num sistema capitalista. O objetivo do sistema que vivemos é o lucro. Ou seja, se você lucrar, se você tiver o seu emprego, o seu ganha-pão, você vai consumir. Então, o lucro que as empresas vão acabar adquirindo está relacionado ao consumo das famílias. E as famílias só conseguem consumir a partir do quê? Do emprego. Outras medidas que a gente vai observar, interferência nos salários, com o salário mínimo. Isso para quê? Para contribuir para que todos tenham acesso a isso. Subsídio, como o seguro-desemprego, tudo isso também movimenta o consumo. Ele vai também criar obras públicas, como eu já tinha falado antes, mas essas obras públicas era para criar também a possibilidade desse trabalhador de consumir e, ao mesmo tempo, ele vai criar uma carga horária diferenciada, justamente para quê? Para que dentro de um dia, ao invés da empresa utilizar um trabalhador, ela utilize mais. E isso também vai gerar o consumo. O objetivo era justamente o quê? Essas pessoas consumiriam produtos feitos nas indústrias. Isso iria motivar a produção industrial. E tendo mais emprego, a economia iria se recuperar. Pessoal, sintetizei a dinâmica da crise de 29. Espero que vocês tenham prestado atenção. Qualquer dúvida, estamos aqui. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Estou abrindo fóruns para trazer ali discussões em torno desse tema.